Mano, eu tô vendo aqui seu Instagram, mas me chamou a atenção, ó. Uma foto, aliás, duas fotos, você com uma galera na cachoeira e a legenda. Geralmente a gente sai pra comer, mas pra variar, fizemos 22 quilômetros de trilha dessa vez. 22 quilômetros de trilha? Ah, não tá acreditando? Ah, tá querendo enganar cara, 22. quem? 22 de uma vez? Teve uma pausazinha no meio na cachoeira, descanso. Depois continuou, acabou. Mas você entrou nessa cachoeira aqui? Não entrei, né? A água era muito gelado, cara. E ninguém gosta de água gelada, né? Você gosta de água gelada? Ah, água gelada na cachoeira faz parte, né? Mas eu conheço, sim, uma pessoa que gosta de água gelada. Inclusive, eu acho que ele seria uma ótima pessoa para vir trocar uma ideia com a gente aqui. Ô Marvin, fala aqui pra mim, você já teve vontade de praticar algum esporte radical alguma vez na sua vida? Cara, já. Escalada. Escalada? Escalada. Mas por que a escalada tem um motivo especial? Eu acho que é adrenalina, sabia? Aquela sensação da adrenalina em si e também de você estar num lugar que você está por conta própria. Isso é responsabilidade sua ali, tem que se virar com qualquer problema que acontecer. Isso pode ser muito legal, mas pode ser um perigo também. Acho que é por isso que eu sou da turma que prefere ficar em casa, entendeu? Assistindo pela TV. Eu pratico esporte, não é nenhum radical, mas eu pratico esporte, só que esses eu prefiro só observar, fico meio mais de longe. É mesmo? É mesmo, pela televisão. Então você tá com sorte, viu? Tá com bastante sorte, É. porque se você quiser ver o nosso entrevistado pela TV, você consegue, porque além de ser um cara incrível, ele também é apresentador de TV, Thiago. Apresentador de TV, vê pela TV Câmara também, porque ele tá aqui hoje. Esse é o nosso entrevistado de hoje, Pedro Oliva. Pedro, muito obrigado. É um recordista mundial no esporte que ele pratica, né? Quebrou um recorde em 2009, não foi isso? Que é o caiaque extremo. Pedro, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, né? Eu fico muito contente de sair, de ir e vir de São José dos Campos. Quanto mais eu faço isso, mais eu dou valor para a cidade, para onde eu nasci, né? Legal. E a gente, nosso bate-papo antes no backstage aqui, por trás das câmeras, a gente estava falando exatamente isso. De amigos, de uma amiga que recém chegou em São José dos Campos, ela veio da Áustria e estava impressionada com São José, né? Então, imagina o quanto em tão pouco tempo essa cidade está se tornando bonita, tem uma estrutura, uma expansão, uma evolução, né? Sim. Então eu tenho muito orgulho de São José, eu estou muito contente de estar aqui hoje representando a cidade e poder falar com vocês, compartilhar as experiências, né? Obrigado. Vocês comentaram que eu sou apresentador de TV, né? Eu Sim. vivencio a TV porque as séries, os episódios, os documentários sempre foram histórias reais, né? A nossa expedição, isso que verídica, isso que deu muito certo. Isso que dá vida pro programa também, né? Porque a pessoa se sente ali, vivendo aquelas experiências Aquela com você. experiência louca que você tá vivendo ali. No final entra a trilha sonora, né? Fica lindo, né? Mas a história lá sempre foi muito difícil e é isso que... Quem vê o programa pronto não vê o perrengue, né? A gente tem dificuldades. algumas imagens, inclusive, aqui do Pedro, pra gente mostrar do Pedro também praticando o esporte. Pra quem não tem a mínima noção, Pedro, o que é o caiaque extremo? O caiaque extremo basicamente é uma parte da canoagem, né? Que usa um caiaque que ele é um pouco menor, ele é de plástico, super resistente, feito para bater em pedras, né? E a gente usa equipamentos que vêm um pouco do motocross, da mountain bike. Esse é o caiaque. Esse é o caiaque, né? O remo também, pode ver a cotoveleira, o colete salva-vidas, o capacete, a câmera, né? Sempre junto, obrigatório. Tem que registrar tudo. Tem que estar preparado para qualquer situação. Esse foi o salto Juruena, essas fotos são do Juruena, no Mato Grosso. É uma das cachoeiras que corre risco de desaparecer pela construção das hidrelétricas, né? Então... Foi um salto aí de aproximadamente 30 metros, foi muito legal. Essa sensação do depois do salto, isso foi só logo depois, né? Eu soltei a cachoeira e parei nesse ponto aí, que é aquela sensação de nascer de novo, né? A altura pra você não é problema, né? Eu tenho atração por altura, assim, sabe? Mas eu tenho um monte de medo de saltar de paraquedas. Já saltei algumas vezes e nem mostro as imagens pra ninguém, assim. Mas por quê? Morro de medo, já saltei algumas vezes. As coisas que eu tenho medo, geralmente eu não faço. É o exemplo da pessoa que não interessa o medo, vai lá e faz, isso que é importante, né? Mas você falou aí, não tem medo da altura, pelo menos no caiaque? Uma atração, né? E uma atração. É um respeito, porque o medo... ele também é um sinal de defesa do próprio ser humano, claro. Né? É um estado de alerta. Então é óbvio que eu sinto medo, mas o medo ele é um sinal, né? Então quando eu sinto medo,
significa que é para você pensar melhor, recalcular ou não ir, né? É verdade. Então- Mas desde o início foi assim, tô querendo voltar pra tua infância mesmo. Você tinha uma relação legal com água, com essa história de viajar o mundo, de querer conhecer países. Como é que foi o início? O início, eu acho que o grande protagonista do meu sucesso nessa parte da vida, que é o esporte, que é a relação com a natureza, os desafios, foi o bairro onde eu cresci, né? Que o próprio nome diz é Vista Verde. Né, um bairro Legal. cercado de praças, de pássaros, né, e lá tem um riacho, um rio. Existe um grande trabalho para se preservar isso, uma nascente, né, que nasce dentro lá da Petrobras e é feito um cuidado, foi reflorestado, feito mata ciliar e até hoje essa nascente corre ali com uma água cristalina. E com 4 anos eu saí da minha casa, desci a rua com meus amigos, né? Nessa época onde a gente tinha que inventar a brincadeira mesmo, não tinha celular, então existia um tempo para nós. Época boa. O celular tem várias vantagens, né? Mas tem algumas desvantagens. A vantagem nessa época era essa relação. E eu cresci ali nadando naquele riozinho, brincando lá e tal, e isso se tornou um habitat natural para mim, né? E depois na minha adolescência, quando eu voltei pro rio, e a primeira vez que eu entrei num rio e vi as paredes, aquele canyon, as cachoeiras e tal, eu senti como eu estava na minha casa, tinha voltado, né? E isso foi muito familiar para mim, então percorrer esses locais eu me sinto muito bem, muito, né, abraçado. E isso vai um pouco também da natureza de cada um, né? Sim. Tem uns que são Sim. mais atraídos pela escalada, outros por alguns esportes, né, que são no oceano, o surf. Para mim foi o rio, né? Então a gente tem essa identidade, a gente se familiariza com algumas. Cada ser humano tem a sua própria natureza, o seu tempo. Eu acho que é muito importante respeitar isso na primeira infância, para realmente o dom, né, a gente conseguir ajudar as crianças a encontrar um caminho, não realmente obrigar elas a seguir um caminho que os pais gostariam, né? Cada um tem o seu dom e isso precisa ser respeitado desde sempre, né? E para mim eu tive essa sorte, né, de ter pais que incentivam. Eu comecei o esporte com 5 anos, praticando Kung Fu, passei por várias artes marciais, cheguei na ginástica olímpica, onde foi a minha grande base aqui em São José dos Campos, que foi a ginástica artística hoje, né? Eu treinava 6 vezes por semana, 5 a 6 horas por dia, com técnicos e amigos que viram uma família, que você convive, né? Que são pessoas Sim. que realmente te abraçam, te adotam naquela fase. Isso me deu uma base no Atleta Cidadão, né? Que é a Fundas. Sim. Isso para mim fez total diferença na minha vida. Dentro disso, né, essa paixão pelo esporte de forma geral sempre existiu. Mas daí quando que o caiaque extremo entrou nessa equação, Pedro? O caiaque extremo foi interessante, porque eu comecei no rafting, nesse esporte rio, né? Sim. Antes disso eu surfava, né? Sempre gostei de praticar os esportes da moda também, teve a capoeira, o jiu-jitsu, né? Ah, legal. Agora que o beach tênis, que eu acho a moda mais legal esportiva que já existiu. Tá porque, super em alta agora, né? Porque ele é inclusivo, o solo é areia, é sol, a pessoa em um mês ela já fica morena, saudável, já quer se alimentar bem, então eu achei a moda mais legal que já teve até hoje. E acessível, né? Fácil ali, dá para fazer uma quadra simples em qualquer lugar, né? Não precisa ir num grande clube, enfim. Aí o caiaque ele veio de uma forma muito interessante, porque eu conheci o rafting e comecei a remar o bote de rafting. É o meu primeiro esporte no Rio. Antes eu fiz um pouco de escalada, junto com um amigo que me dizia que se eu quisesse me especializar na água, seria muito importante eu desenvolver técnicas de escaladas, que é essa sensação de estar na parede, assim, parado no meio do nada, realmente é especial, não precisa ser profissional. O básico, você já sente isso, e também aprender a dar nós, né? Mexer com redução, essa coisa de subir e descer, mosquetões e tal. Mas quando eu entrei no rafting, depois de 5 anos no rafting, eu comecei a saltar cachoeira remando bote. Sim. Aí meus amigos não queriam ir comigo, eu comecei sozinho no bote. Aí o bote vira, né? Então você cai do bote. Aí teve uma situação que um amigo, um alemão, trouxe da Alemanha alguns caiaques e foi descer no núcleo Santa Virgínia. Eu não tinha caiaque, um amigo não pôde ir com ele, acho que não teve um compromisso, emprestou o caiaque dele para me acompanhar esse alemão. E Pegou gosto. Quando eu fui fazer a descida, eu nadei, tomei uns 5 caldos, né? Faz parte, né? Não adianta pensar que vai ser tudo bonitinho o tempo todo. A maioria né? das pessoas teria traumatizado com o esporte. O Você- caiaque ele é meio muito equipamento, nadar no rio, água gelada, vira, você pensar, não é tão confortável se você não tiver mais. É melhor começar num lago, vamos dizer. Mas Ah. você gostou tanto a ponto de ter se dedicado tanto ao esporte que até quebrou recorde, né?
recorde mundial em 2009, não foi isso? E quando eu vi a limitação no raft, né, que era essa coisa de virar, eu encontrei o caiaque, que você vai sozinho e torna as cachoeiras mais possíveis, né, do que o próprio raft. Sim. E aí, dentro desses sonhos, a gente tinha comentado antes aqui, deixar registrado, que eu acho que o grande incentivo que eu quero deixar, que eu gosto de deixar para as próximas gerações, essa questão de sonhar e escrever, né, para buscar essa expansão da consciência. Os nossos sonhos, eles são guiados por sonhos, né, mas para a gente colocar em prática, a gente tem que desenhar eles, visualizar É verdade. e trabalhar todos os dias para que eles aconteçam, né? Eu, logo depois de uma aula de geografia, seguido desses treinos de ginástica olímpica, eu ficava muito cansado, chegava 11 horas da noite em casa, pegava ônibus para ir ver e tal. E aí na sala de aula, entrava 7 horas da manhã na escola, né? E quando eram umas 9 horas, o sono batia com certeza. Eu cochilei logo após o meu professor Dimas mostrar, fico até emocionado lembrar de professor, cara, porque o professor é muito São especial, figuras né? importantes, né? Então, o Dimas foi a primeira vez que Pedro, você tá contando essa história, eu quero entrar nessa história, mas eu vou te pedir para esperar só um pouquinho, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para contar essa história da aula de geografia do Pedro, para falar um pouquinho do trabalho dele e para mostrar um pouquinho mais dos conhecimentos dele. Fica aí, a gente volta já. Tá ligado de volta e hoje a gente está trocando uma ideia incrível com o canoísta e sonhador Pedro Oliva, atleta profissional de caiaque extremo. Pedro, como o próprio nome do esporte diz, você está sempre exposto a situações extremas e a gente queria mostrar uma delas aqui. Algumas delas, né? Mais de uma, na verdade, a gente separou um teaserzinho, um pedacinho do programa de um dos programas que o Pedro teve na televisão, que é do canal Off. Vamos ver aqui o teaser. Lá que eu quero assistir também. Uau! Que isso! Caramba, hein? Teria coragem? É incrível, não. Deixa pra quem é profissional mesmo. Meu problema, na verdade, é com a água gelada. Não é nem a situação, é a água gelada, entendeu? Água gelada é o problema. É só água. Se a água fosse quente, ele tava lá, entendeu? Eu acho que como água gelada, tudo é gradativo, né? Ah. Você vai vivenciando, experienciando, aprendendo. A ciência ajuda muito para mim nesse ponto. Por exemplo, para saltar uma cachoeira, as questões de você entender geologia, né? História, cálculos de física, matemática, para você saber a velocidade que vai atingir, calcular impacto. E a leitura da cachoeira em si, por exemplo, a gente traz da experiência na prática, que é conhecendo os lugares, mas depois a ciência junto com isso, para mim, a prática, né, somada a essa ciência. Por exemplo, para saltar uma cachoeira eu não preciso mergulhar nela para saber se ela é profunda. O tipo de rocha, a forma, em média uma cachoeira recua 3 centímetros por ano. Se a rocha é mais compactada, mais dura, vai criando uma piscina embaixo. Se ela é mais arenosa, vai formando corredeira, né? Ou vai, né? Depende muito, tem várias situações geológicas. Né, situações e ambientes diferentes, né? A gente estava falando aí, ele que acabou de falar, né, Marvin, que se a água fosse quente, tudo bem, o problema é a água ser gelada, se fosse quente, mas eu quero falar de uma outra situação que a água estava um pouquinho mais morninha só. Um pouquinho diferente? A gente separou um pouquinho aqui, ó. Os extremos, algumas fotos. Isso aí foi no Havaí, certo? Isso é Big Island, no vulcão Kilauea, fica no Havaí, né? A Ilha Grande, a maior ilha do arquipélago ali, das ilhas havaianas. E pra gente entender, você tá realmente, literalmente, ao lado de um vulcão ativo. Isso foi um presente, né, das coisas que acontecem do inesperado, né? Quando você tá no lugar certo, na hora certa. Sim. Aí a gente tava seguindo as cachoeiras, para saltar cachoeiras no Havaí. Lá, como tem um sistema que mensura o nível dos rios muito bom, assim, é perfeito.
a gente ficava seguindo a chuva. Então trocava de ilha, voava de uma ilha para outra, para ir onde estava chovendo. E teve um dia que a gente chegou na Big Island e não choveu, parou de chover. E a gente falou, o que a gente vai fazer? Alguém comentou que tinha as cachoeiras de lava, os rios de lava. Na hora que eu escutei esse termo, rio de lava, eu falei, preciso ir lá, né? Quero ir. Quero ir. E a gente fez um plano em cima da hora, teve que sair às 3 horas da manhã para chegar na primeira luz do dia nesse local, por isso que tem esse efeito, né, do Sim. amanhecer e tal. Não, as fotos estão lindas. Qual é o nome do fotógrafo mesmo? É o Alexandre Sossi, foi um grande parceiro de vida, talvez Caraca. a foto que eu tive mais views na história na internet minha foi essa foto da lava. Muito legal. Tem entrevista até na China, porque o vulcão é um deus também, né? É uma força natural muito respeitada, e ter tido essa intimidade tão próxima realmente chamou a atenção. E a gente vê que você não se intimida, porque você estava chegando pertinho mesmo. Quer dizer, tem que ter muita experiência, não vai ser qualquer um que vai chegar lá e vai fazer isso, né? né? O respeito também, né? Sim. Porque a natureza, ela meio que te mostra alguns limites, né? E a lava ali, como tudo eu falei, é gradativo, né? Então você vai se aproximando, a minha intimidade com o oceano por surfar ondas também ajudou, que eu vinha surfando a onda e saía da onda bem na hora que ela ia bater nas cachoeiras de lava, que vem de uns tubos de lava, né? O vulcão em erupção e brota próximo ao oceano, e são 20, 30 metros de lava queimando, caindo direto no mar. Imagina. Aí, ó, a água é quentinha. Quentinha, então dá pra ir, né? Agora dá. A lava sabe que ela tem um grande ensinamento para nós, né? Que Qual? na natureza, como tem a lua e o sol, a noite e o dia, né? O polo positivo e o negativo, né? A lava, ela tem essa característica de negativo, de ser denso. Mas não é que é mal, não é que é ruim. Ela tem essa... E ela tem uma grande importância na história da nossa vida, né? Da humanidade. Porque a origem da vida vem aí dessa fusão para formar atmosfera, oxigênio, né? Então, o mal necessário, né? No bom sentido. Acho que é saber reconhecer a importância de todos os elementos da natureza, né? Todos os ambientes e tal. É disso que eu gosto das vivências, porque a gente acaba aprendendo na natureza, a ciência junta, um pouco de filosofia, pronto, dá uma fusão Já incrível. era. Canoísta, sonhador e apaixonado por geografia. Apaixonado por geografia. Eu ia voltar isso. nesse tema agora. Já que você voltou, por favor, puxa aí a história outra vez da aula de geografia. Essa aula de geografia e história junto, acho que é as minhas disciplinas preferidas, né? Então eu até me emocionei com comentar sobre o meu professor Dimas, lembrei do nome dele, é interessante como a memória tem hora que traz coisas tudo. bem, né? E o meu professor, ele era ex-policial militar e foi para a sala de aula porque é muito árduo, né? É uma profissão muito desafiadora e tal. Ele é uma pessoa extremamente simples e bondosa, né? Então ele me tratava com um carinho muito especial. E foi ele que te Foi incentivou a querer conhecer o Eu mundo? acho que teve um empurrão enorme dele, porque, imagina, na sala de aula, a primeira vez, hoje em dia a gente acessa o Google Earth aí e viaja o mundo, né? Mas foi a primeira vez que eu vi um globo, assim, na parede, com um mapa, tem mais de 200 países, os 7 continentes, e eu cochilei na sala de aula logo depois disso. Aí eu acordei levando uma bronca dele, ele falou, vai Pedro, anota aí, escreve as coisas, né? Não dorme. Me motivando, né, de uma forma gostosa. E eu abri foi instintivo, né? Eu abri o caderno. Antes de começar a escrever sobre geografia, me veio essa inspiração de escrever meus sonhos. Aí eu pensei, vou escrever 100 coisas que eu quero fazer na vida. Aí me veio logo assim, não, 100 é muito. 50. Aí eu comecei a escrever um monte de sonho difícil. Eu falei, não, escreve uns fáceis, senão você não conseguir vai ficar frustrado, né? Foi uma reação natural. E daí saiu minha lista de 50 sonhos. E conhecer países, vários países, estava nessa lista. Então, desses 50 sonhos, depois eu transformei num organograma, que é aquele desenho por nuvens, né? Porque a lista, né, a tabela, ela, às vezes tem que fazer um depois do outro, é difícil pular, então o organograma deixa atemporal, visual, né? E as coisas foram acontecendo cada uma no seu tempo. Por exemplo, a Antártida, que eu estava nos meus sonhos, fiquei 5 anos tentando, 4, 5 anos tentando um projeto, não acontecia, em determinado momento ele apareceu, né? E nesse sonho estava aí, né, conhecer mais de 50 países, que eu tinha tido essa ideia naquela aula de geografia. Sim. Mais 50 países, os 7 continentes, coloquei lá ser melhor do mundo em alguma coisa. Até então eu não sabia exatamente, mas eu me veio esse tema, plantar árvore, construir uma casa. Eu ainda não escrevi um livro, mas já saltei os paraquedas. Ainda. Mas, já fez algumas coisas dessa lista, inclusive isso que ele acabou de falar, né, de querer conhecer vários países. Então ele já esteve em mais de 50 países, ele já esteve em todos os continentes. Então, como já é de praxe aqui no Tá Ligado, a gente preparou um jogo para fazer com o Pedro. E o nosso jogo de hoje você vai jogar também.
Você não viajou a todos os países, falou que só viajou nos países do Vista Verde. Exatamente. Calma aí. Viajar os países é uma coisa, saber as bandeiras é outra. Mas ó, o jogo vai ser tranquilo. A gente vai fazer o seguinte: vamos mostrar algumas bandeiras ali, uma de cada vez. Vou passar algumas dicas sobre esses países e a gente vê quem é que acerta, tá? Demorou. Vou fazer um de cada vez. Como você já viajou o mundo todo, incentivado por esse professor de geografia, e em muitas dessas viagens você levou o caiaque junto, nosso jogo hoje se chama Caiaque na Prova. Vamos lá! Vamos para a nossa primeira bandeira, vamos aqui. Vamos começar pelo Pedro, então. Pedro, primeira bandeira é essa. Dica 1. Os habitantes desse país comem com a mão direita porque a esquerda é usada para limpeza pessoal, por isso é considerada suja. Dica 2. Este país é banhado pelo rio Ganges, que é considerado sagrado na cultura hindu e também é um dos mais poluídos do mundo. Essa tá fácil aí. Tá fácil? Manda Tá lá. fácil porque é o país que eu mais gostei de viajar até hoje, que eu adorei a alimentação e aproveitei muito, remei no Ganges, Que é? que é a Caraca. Índia. Índia. Perfeito. Ponto pro Pedro. Agora a responsabilidade sua, Ixi, Marvin. agora deu um frio na barriga. Parece que é do Marrocos. Próxima. Vamos lá. Próxima bandeira, então, dica 1. Em algumas partes desse país é possível presenciar a aurora boreal até 200 dias no ano, mas a melhor época é entre dezembro e março. Dica 2 é a casa do Papai Noel. Por lá, o bom velhinho tem até um escritório do lado de uma agência e recebe cartinhas do mundo todo. Não Ah, tenho que nem tá ideia. certo essa bandeira É, aí, do pois Polo é. Norte. Não é Polo Aonde? Norte. Ó, eu vou chutar, hein? Pode chutar. E olha que eu sou bom de chute. E é Vocês ótimo. conhecem meu histórico. Essa eu sei. Ele acerta sempre. Qual é? É, Finlândia. Acertou! Olha aí, ó. Aí, ó, ele é bom no chute. Eu ia errar, eu ia falar Islândia. Ah, Ia passar vergonha. aí, Rima, mas- pelo menos. Próxima pro Pedro, então. Seguimos com a nossa terceira bandeira. Dica 1. Uma em cada 3 famílias de Auckland, uma das mais importantes cidades do país, tem um barco próprio. Por isso, o lugar é conhecido como City of Sails, Cidade das Velas. Dica 2. O país tem mais de 5 milhões de habitantes e mesmo assim existem mais ovelhas do que pessoas vivendo por lá. Essa é pegadinha porque ela faz lembrar a bandeira de outro lugar, né? Nossa. Mas você já viajou boa parte deste globo. Não, se eu não tivesse falado das ovelhas, eu ia falar que é a Austrália, mas não é a Austrália. Será? Será? Quer chutar a Austrália? E aí? Que vergonha. Vou errar. Ué, Já mas que eu errar morei é na Vista humano. Verde, assim, o bairro dos países. com todas Ué, as errar é coisas humano, errar É, faz parte. Aqui o acontece. negócio é a gente se divertir, não é acertar ou Eu vou errar. pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Vou. Pra quem? Alguém aqui da nossa equipe Backstage. chuta? Pra quem estiver sorrindo A A mais. gente tá, ali, mas todo mundo com mais Guilherme, cara de vai, ué. Guilherme. Tá todo mundo com cara de ué. Guilherme, Bom, nosso vou dar a tradutor. resposta então. Não é Austrália. Ah. É Nova Zelândia. Ah. Próxima bandeira Ó, para o professor Marvin. Dimas, não fique desapontado comigo, viu? Bandeira número 4, Marvin. Na Nossa. região norte desse país existe um lago rosa chamado Lago Retba. Nele existem algas que mudam o nível de sal da água e essa condição somada ao calor do local faz com que a cor do lago fique rosa. Dica 2. Na Copa do Mundo de 2002, a seleção desse país chegou às quartas de final na primeira fase, bateu a França, que tinha sido a campeã na Copa anterior em Nossa. 98. Com essa dica fica fácil. Caraca, Teria uma é. dessa, Essa né? foi uma dica de pai, É, né? a da Copa, na hora que eu falei, ó, se der a dica da Copa... Essa foi uma todo mundo vai dica de saber. pai. Ó, Vamos mas lá. Aí tem uma pegadinha, porque vários países têm essas mesmas cores. Sim. É exatamente as mesmas cores, só que as bandeiras têm algumas variações, né? É. Mas pela dica é legal. E a estrela também tá... Ajudou, hein? Acertou, Ajuda. acertou. Bom, a gente tá com pouquíssimo tempo, mas eu preciso fazer pra ver se ele vai empatar Qual? com você a Isso. última. A última. Vamos lá. Ah, não. Tava Já pedindo pra sabe? sair? Não, tem que ir no banheiro. Vamos ir pelas dicas. Dica 1. Nesse país, o clima pode variar do calor tropical ao frio polar. Numa única viagem, dá para conhecer florestas tropicais, montanhas nevadas e desertos numa viagem só. E a dica 2, o país conta com mais de 30 línguas oficiais, além do espanhol. Todas as línguas indígenas são reconhecidas como idiomas oficiais. É América do Sul? América do Sul. Ah, já comecei bem. América do Sul. Segunda, só pode ser... Só pode ser... Ó, pode ser Peru, Equador ou Bolívia.
Eu vou te dar uma dica que começa com E eu B. já passei por eles. Começa eu fui de com B, ônibus começa ainda. com B. Bolívia. Aí, acertou! Nossa, professor. É com essa tá sorte aí, ó. do Pedro Muito que a gente obrigado. vai... De nada, imagina. Tudo pro nosso entrevistado se sentir Dei bem nota aqui nesse programa. 8, vai, tá bom. 8. Tá ótimo, tá ótimo, excelente. cara. Pra quem deu uma cochiladinha na aula de geografia, tá sensacional. Exato. Vamos pro intervalo? Valeu. Vamos sim, pro pessoal recuperar o fôlego depois dessa disputa. A gente já volta. Tá ligado na área e se derrubar é pênalti, mas olha só, nosso entrevistado de hoje pratica um esporte que se cair e se derrubar, ele é um pouco mais perigoso, viu? Tem que estar sempre esperto, né, Thiago? A gente está conversando hoje com Pedro Oliva, atleta profissional de caiaque extremo. Pedro, você incentiva sempre o esporte, a gente vê pelo seu discurso, e é algo que você, apesar de ter viajado o mundo todo, traz para São José, que é a sua cidade. Você tem um projeto na cidade. Qual é? São José é minha cidade natal, cidade de coração, a cidade que me acolhe, a cidade que tem o Rio Paraíba, né? Sim. E para falar um pouco do Rio Paraíba, hoje para mim a principal ferramenta é o esporte, numa missão, né, num objetivo de ajudar a sociedade a se virar de frente para o rio, né? Porque nós estamos de costas para o rio. Curiosamente, a gente construiu as casas e a cidade, o rio é o quintal. Né? Um percentual muito pequeno, quase inexistente da população sabe onde é o rio, ou já navegou no Rio Paraíba, que é o rio que abastece as nossas casas e, curiosamente, é o mesmo lugar onde a gente despeja muito do nosso esgoto, muito, né? São José é um modelo de cidade, tem um tratamento muito bacana, mas ainda está no processo de se virar de frente para o rio. Uhum. E para falar dessa virada, o caiaque é a melhor ferramenta. Isso junto com o Unesp foi comprovado, né? Que a gente fez alguns estudos na cartografia social e mostrou que se a gente leva uma criança para remar, imediatamente ela expande a consciência e ela passa a entender da onde a água vem. É porque ela vive Olha. aquilo, né? Ela se inclui naquele ambiente, então ela acaba tendo esse senso de pertencimento, né? E quando ela abre a torneira na casa dela, ou vai tomar um banho, ou vai dar descarga, ela já associa e daí em diante vai ser um adulto futuramente que vai instalar uma Mais biodigestora, consciente. que vai ajudar ao sistema, né? Porque não basta só a gente cobrar do público a iniciativa, a sociedade realmente ela tem que se apoderar, ajudar o poder público, né? Com a limpeza, com a construção de lixeiras nas áreas rurais, onde às vezes a gente não consegue chegar com atendimento, ter essa frente coletiva. É o projeto Rema São José, é isso, né? É o Rema São José que convida, o Projeto Cachoeiras é o Epicentro, que é um projeto que foi desenvolvido em parceria com o INPE, com o CEMADEM, com a Unesp, uma série de instituições, universidades. Quando eu naveguei o Rio Paraíba na nascente a Foz, meu objetivo era retribuir para a nossa região o que eu tinha experienciado e ganho de presente do planeta, de viajar o mundo inteiro. Falei, agora, o que eu vou fazer? Da onde para a origem, da onde eu vim, né? Então, eu naveguei o Rio da Nascente a Foz, num projeto, assim, excepcional, único no mundo. Nós temos gráficos e coleta de dados da nascente até a Foz. Então, tem um gráfico de oxigênio, de turbidez, tanto da água quanto do ar e da sociedade. A sociedade foi onde a gente obteve mais informações e nesse momento usando o caiaque extremo, Legal. que ele já não é mais tão extremo assim, ele se tornou agora esporte olímpico. Isso deu uma visibilidade, uma força muito grande para uma modalidade que consiste em descer corredeiras numa corrida, né, de 4x4, é emocionante a prova, e também em ambientes um pouco mais seguros, não tão extremos esses, né, que correm bastante risco. Então o caiaque, o navegar a cidade, então eu vou convidar o poder público, a sociedade a se unirem para a gente construir escola flutuante, trechos de caiaque, trechos de passeio, orlas, né, e decks, né? Legal. Isso não é um projeto meu, é um projeto que acho que tem muita gente que já enxergou e isso é um indicativo de expansão da consciência, né? Super importante, né? Tem alguns estudos que mostram que os países que evoluíram, e o evoluir é a sociedade, sabe? A expansão da consciência. Eles viraram de frente para o rio e a água passou a ser limpa novamente, Legal. cristalina. Então, uma cidade que está tão bonita, com tanta tecnologia, a gente está avançando em tantos pontos, eu acho que a água, ela é o espelho da sociedade. O rio é o espelho da sociedade. Pedro, nosso tempo infelizmente acabou. Eu sei que é um assunto que rende muito. Só antes de encerrar, queria que você, aqui para sua câmera, passasse sua rede social, passasse o caminho para o pessoal encontrar seus projetos. Ó, minha mensagem para vocês espero ter conseguido, né, inspirar. Para quem não foi inspirado o suficiente, pode pedir ajuda. Segue lá no meu Instagram, o Pedro Oliva Caiaque, né, caiaque com K e I.
E a minha mensagem para a sociedade, eu acho que o meu foco hoje é nas crianças, nos adolescentes, né? Para essa questão de sonhar grande, desenhar os sonhos, o poder da escrita. A gente tem muito a era da tela, mas ainda o desenhar, pegar o papel, ele tem um poder de gravar no nosso consciente realmente para onde a gente quer ir, e depois as coisas vão acontecendo nem sempre na ordem, no tempo que a gente quer, né? Então, inspirar vocês a buscarem esse sonho. Só que o sonho, ele está lá na nuvem, né? O sonho está quando a gente está dormindo, e o realizar requer muito trabalho, né? Requer você acordar cedo, se dedicar, então colocar em prática e ser protagonista do seu filme, né? A vida, ela tem espaço suficiente, o mundo tem espaço suficiente para todos serem protagonistas do seu próprio filme. Então, o que a gente vê lá na tela, a gente vivenciar realmente. Eu acho que o meu currículo, ele está apoiado nisso hoje, nas histórias que eu tenho para contar, e hoje eu coloco no papel, no meu currículo, o número de países e experiências que eu tive na vida. Isso, para mim, é o meu maior bem, foi o meu maior investimento. Essa é a minha história de vida, é uma visão, né, pessoal, única. Nem tudo que eu estou te falando aqui, cada um tem uma história especial, todos têm um tempo, né, de vida, sejam autênticos, porque você vai realmente, com autenticidade, né, respeitar o seu tempo, dar valor, você vai alcançar a sua felicidade, que é o que todo mundo quer, né? Tem nem o que falar depois dessa. É isso. Pedro, brigadão. Obrigado por esse vocês, bate-papo, por essa verdade, entrevista. obrigado. Thiago, vamos nessa? Vamos nessa, semana que vem tem mais. Pedro, obrigado por estar aqui e a gente espera você aí do outro lado. Na semana que vem tem mais, tá ligado? Até lá. Valeu.